E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma entrevista muito especial com a Patrícia Lisboa, aprovada no Senado Federal, na Alesp e na CGDF. Eu fiz até uma listinha aqui para não me esquecer dos nomes. Ei, Patrícia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, Laura, tudo bem? Muito feliz de estar aqui falando com você. Te sigo há um tempão, assim, desde antes de você passar, quando você era só concurseira mesmo. Sério? Antes de você fazer Goiás, antes de fazer Então é tipo 2018, assim. Isso, que foi quando eu comecei a estudar. Aí logo eu te achei ali. E você uma vez, você não vai lembrar, obviamente, né? Quantidade de pessoas que te seguem. Uma vez você me deu dica para eu fazer meus próprios mapas, assim. Só que aí eu queria que ficasse muito bonitinho e estava gastando muito tempo. Aí logo depois de um tempo, você lançou os seus, ficou muito mais fácil para mim. Ai, gente, que legal! Ai, muito feliz, muito obrigada pelo carinho e obrigada também pela disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho da sua jornada. E eu estou muito curiosa para conhecer como foi a trajetória, todas essas aprovações e a preparação como um todo. E tenho certeza assim que muita gente que queria algo grande como assim o Senado Federal quer, né, algo assim, vai querer conhecer também sobre essa sua trajetória. Patrícia, só para a gente te conhecer um pouco melhor. Conta pra gente, por gentileza, sua área de formação, assim, com que você atuava e quando e por que veio essa vontade de estudar para concurso público? A minha primeira profissão nem era área de formação. Minha primeira profissão foi professora de inglês, porque eu tive a minha primeira filha muito novinha. Eu engravidei com 18, ela nasceu, eu tinha acabado de fazer 19, aí eu pensei, pois do mundo vou criar e vou sustentar. Então, aí eu comecei a dar aula de inglês e logo depois meu pai e minha mãe me ajudaram a montar uma franquia de Number One, né? Você que é de BH, você sabe. Sim, que legal! Eu tive uma franquia de Number One há muito tempo. Depois eu consegui voltar para a faculdade, aí eu fui fazer administração. E como é que é? Quando é martelo, todo problema é prego. Existe um ditado assim, né? Ah, tem um negócio desse. Isso, Se você é martelo, eu falo tudo errado, todos os ditados eu falo errado. Eu também sou assim, engraçado. Eu falo tudo, eu invento da minha cabeça. Exatamente, eu sei alguma coisa assim que faz sentido naquilo e solto tudo errado. Mas aí, quando eu estava no terceiro período da faculdade, eu gostei muito, faculdade de administração, falei, poxa, quero dar aula disso aqui também. Eu gostava de dar aula, eu quero dar aula disso aqui também. Então, já saí da faculdade, emendei no mestrado. Um pouquinho antes de eu defender a minha dissertação, eu já estava dando aula em BH, UniBH, UNA, Estácio e tal. E adorava essa carreira. Sou apaixonada pela educação e o poder da educação, né? Transforma mesmo a vida das pessoas. Então, assim, apaixonada por isso, eu estava realizada, estava quase terminando um doutorado, faltava um bimestre para eu terminar. E aí, umas alergias que eu tinha ficaram muito graves, e aí, alergia a cheiro fez com que eu precisasse de parar de dar aula e de frequentar o doutorado, tudo ao mesmo tempo. Então, eu tinha um estudo que eu estava terminando e duas carreiras, eu era professora nas duas, e precisei abandonar tudo ao mesmo tempo. E isso foi 2017. Aí, eu ainda estava iludida que 2018 eu ia conseguir retomar alguma coisa, e não consegui. Aí fiquei perdidaça no primeiro semestre de 2018. E eu tinha feito o preparatório para o teste ANPAD, que é um teste para quem faz mestrado e doutorado em administração. Aí eu tinha feito com o Estratégia. E aí, de repente, eu perdida lá, sem fazer ideia do que eu ia fazer da minha vida, veio um pop-up, assim, de um concurso. Aí eu falei assim, gente, se eu fosse servidora, eu ainda estava trabalhando de alguma forma, né? Porque eles se adaptam ali. Então, eu não tinha precisado abandonar tudo. E eu estava me sentindo assim, é um sentimento péssimo, de inutilidade. Sim. Eu não sabia se eu ia conseguir continuar sendo útil, sabe? Sendo útil para mim, para as pessoas importantes para mim, para a sociedade. Então, assim, estava bem ruim isso mesmo. E aí eu pensei, se eu for servidora, eu vou conseguir continuar trabalhando. E antes disso, eu só tinha feito um concurso para professor,
Tá. E assim, não foi uma experiência legal, porque eu achei assim um nível de subjetividade que você não tem como ter transparência, sabe? Então, eu fiquei bem, assim, era a minha área, e eu falei, concurso não dá, então vou continuar na iniciativa privada mesmo. Entendi. São servidores aposentados, e eu sabia que eu teria mais segurança. Então, o motivo inicial foi este. Aí, logo depois que eu comecei a estudar, o primeiro concurso foi IFAM, que aconteceu em agosto, acho, isso, de 2018. Eu comecei a estudar dia 12 de junho de 2018. E aí, depois, em novembro, ia ter o TCE de Minas. Eu me apaixonei pelas disciplinas da área de controle. Achei a carreira, assim, lindíssima, admirável. Aí, foquei na área de controle o tempo inteiro, até o fim. O Senado foi por um acaso, treinando para fazer outra prova de controle, que foi CGE de Santa Catarina. E aí, eu mirei em controle e parei aqui. Num lugar maravilhoso desse. Nossa, às vezes é bom até, né, errar, Isso acontece, né? A gente vai para cada dia para um lado. Entendi. Então, aí você começou já em 2018 para essa prova do TSE, focada na área de controle. Isso. E como foi o seu primeiro contato com os estudos? Eu gosto de começar perguntando, tipo, qual erro você cometeu no início? Porque sempre tipo, porque aí a gente já tira o band-aid, sabe? Você já traz um tanto de dica aqui para o pessoal também não começar quebrando a cara como a gente fez. Exatamente. Eu cometi todos, assim, nesse primeiro concurso. E aí, quando eu fui estudar para o TCE, eu falei assim, não, gente, eu tenho que estudar direito agora, né? Eu quero fazer isso. Eu tinha feito, assim, um compromisso comigo mesma de só parar quando eu tivesse um lugar bem bacana mesmo. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que aprender direitinho. Então, aí eu tirei, não tirei os dias completos, não. Eu fazia assim, eu estudava, e aí no final do dia, quando eu já estava bem cansada, aí eu começava a assistir vídeo das pessoas, dos professores, ensinando a estudar. E eu acho, né, você está falando de dica, eu acho que é importante até antes, sabe? Na hora que você decidiu começar a estudar, vai aprender com quem sabe. Porque tem muita gente dando dicas muito preciosas. Não estou falando que a pessoa vai ter que estudar exatamente da forma que alguém falar para ela estudar, porque a gente precisa saber o que funciona para a gente também, né? Então, assim, tirando algumas exceções, eu não sou muito a favor disso. É só isso que funciona, é só aquilo que funciona, né? PDF é o rei, a videoaula é a vilã. Não, não é. A gente vê muita gente que passa sem estudar daquela forma que a maioria das pessoas fala para estudar. E tem várias questões aí, né? Facilidade em uma matéria, dificuldade na outra, o tempo que a pessoa tem, né? Alguma particularidade da pessoa, tipo TDAH, que depois que eu passei, eu fui descobrir, não, eu fui me certificar que eu tinha. Várias pessoas na família têm, minha filha já tinha sido diagnosticada, meu irmão e tal, e eu pensava, eu não quero saber antes de eu passar, porque eu estou dando conta de estudar, né? Depois eu me viro. Nossa, mas é muito importante isso que você falou, de dar uma pesquisada em como estudar, e é bem isso também, não precisa seguir a ferro e fogo, mas eu acho que até para a gente descobrir o que existe, né? Porque eu lembro quando eu comecei, eu não sabia nem que, tipo, tem PDF online. Eu comprei uns livros, sabe? Tipo assim, eu não cheguei aí no cursinho presencial, mas eu comprava os livros para estudar em casa, ia lendo do início ao fim, não sabia que existia isso de, tipo, faz um planejamento, né? Vai dividindo o dia entre as matérias. Tinha dia eu acordei, estou com vontade de dar contabilidade. Hoje estou com... Sabe? Então, tipo assim, você descobriu o que existe e aí pescar o que funciona para você, né? Isso é muito importante. Porque a gente começa gabaritando tudo de errado que tem, né? E quanto mais tempo você demorar para ouvir pessoas que têm experiência, que sabe como que chega lá, quanto mais tempo você demorar para fazer isso, mais você vai fazer errado. E eu acho que o perigo não é só de fazer errado, sabe? É de se desestimular e de você começar a desacreditar que você consegue fazer aquilo,
Porque vai ser mais difícil se você não ouvir, né? Por exemplo, eu acho que tem algumas coisas que não tem muito como você não fazer. Tipo, você adquiriu uma base teórica boa, você vai ter que fazer questão, porque, né? Adivinha, gente, a prova é feita de quê? Então, eu vejo muita gente assim, ou por insegurança, ou perfeccionismo, outros medos, sei lá, não sou psicóloga, né, para saber, mas é pelo que a gente conversa com as pessoas e elas vão falando. A pessoa fica evitando fazer questão. Sim. A pessoa tem medo de um simulado. A pessoa não quer que, por exemplo, né, o TEC, que é o site de concurso mais usado pelos concurseiros aí, a pessoa não quer ficar com uma média baixa no TEC. Ai, gente, tem que enxergar questões e simulados como ferramenta de estudo e não como, sei lá, sentença, né, se você tá indo, se você vai passar ou não, né? É ferramenta de estudo, então realmente, e você se familiarizar, senão no dia da prova vai ter todo um peso muito maior, né? Exatamente. E assim, eu já vi alguns colegas que ficaram pelo caminho, que algumas coisas a gente às vezes ficava preocupada com o caminho que a pessoa estava seguindo. Por exemplo, tinha uma pessoa que ficava, tipo, apostando corrida de quantas questões fazia por dia, sabe? Não estou falando que não tem que fazer muita questão. Você tem que fazer o máximo que você conseguir, sim. Mas você vai simplesmente fazer questão sem se ligar para aprender o que aquela questão está te ensinando, não só do conteúdo em si, mas também prestar atenção no estilo da banca, né, nas pegadinhas daquela banca, em fechar as lacunas que você tem naquele conhecimento específico. Se você usar a questão só como um número, né, seja de quantidade de questão que você vai fazer, seja de, não quero baixar minha média do TEC, se você não quiser baixar sua média do TEC, você vai fazer muito pouca questão, ou você vai ficar revisando ali antes de fazer questão e vai mascarar. Você vai ficar olhando o gabarito antes de tentar responder. Gente, existe isso, né? Então, vai com coragem mesmo, sabe? A gente tem que se despir muito de vaidade para você aguentar, né, a jornada de concurso, porque, né, hoje mesmo, uma amiga bem querida que está estudando firme, tristíssima, porque ela não foi bem na prova que ela queria muito. Ela fez uma outra que ela queria menos, que talvez até passe e tal, mas aquela queria mais, e aí a gente fica mais nervoso ainda. Mas, assim, você percebe quando a pessoa já criou uma casca dura e que ela vai continuar. Porque isso de prova da vida, isso de você ficar assim, eu vou estudar para concurso por 2 anos. Se eu não passar, eu vou procurar um plano B. Eu acho que é, assim, uma receita perfeita para você se auto-sabotar. Sim. Porque como que você vai saber? O que está no seu controle é estudar e persistir. É isso que está no seu controle. Às vezes nem sai a prova que você quer ou que você pode prestar nesse período que você se coloca, né? Então a gente fica muito à mercê também da vida, né? Do mundo, do governo. E mesmo que saia, sabe? Você pode dar algum azar ali naquela prova, mas pode ter outra que vai te deixar tão realizado quanto, que vai te dar tanto conforto, né, de vida quanto a que você queria, que você nem estava pensando, né? Que no meu caso foi o Senado. Falasse comigo assim, você vai ser servidora do Senado. Que isso, gente? Você é auditora. Paty, conta pra gente, eu quero conhecer um pouquinho também da sua linha do tempo agora, né? Então, aí em 2018, você começou a focar no TSE Minas. Imagino que não tenha dado tempo de ver tudo aquilo para a prova, né? Como foi essa sua primeira experiência? Ai, Laura. O que aconteceu? Quando eu fui começar a estudar para o TCE de Minas, eu já percebi na primeira semana que não ia dar tempo, que o buraco era muito mais embaixo para essa área de controle. Ali foi que eu descobri que as pessoas estudam anos para concurso, porque eu não fazia ideia. Sabe? Eu estava muito por fora mesmo do mundo de concurso, eu não fazia ideia de coisas básicas, sabe? E eu falei, poxa, eu gostei tanto dessa área, e se não vai dar tempo de estar preparada para o TCE de Minas,
então quer dizer que eu vou ter que sair fazendo prova pelo Brasil afora. E me deu muita tristeza, porque hoje eu adoro Brasília, adoro estar em Brasília, sonhei em morar aqui, mas assim, existem alguns lugares, né, que parece que as pessoas são mais apegadas ainda, né? E eu acho que Minas é um desses, um mineiro, assim, né? É sofrido, né? Eu saí e voltei. Pois então. Então, eu fiquei bem abalada por isso. Eu estudei a balada o tempo inteiro, porque eu sabia que não ia dar tempo. E dias, assim, antes da prova, sabe? Muito, muito triste. Eu fui fazer aquela prova muito triste, porque eu sabia que depois dali eu não teria mais condições de morar em Minas, de morar em BH, se eu quisesse aquela carreira. Mas nem por isso eu estudei menos. Eu dei meu máximo, assim, né? Porque o concurseiro iniciante, ele tem o vai que muito forte. Você imagina que pode acontecer algum milagre. Quase uma inocência, assim, né? Isso, é bonitinho. Né? Mas, assim, pelo menos eu tinha essa convicção de que eu ia até o fim, sabe? Até eu ter conquistado um lugar legal. Mas nem por isso deixa de doer. Dói, sim, só que não me abalava no sentido de pensar assim, ai, não passei nesse, vou desistir, né? Até o dia que eu estava conversando com o Vitor e com a Carol lá no Pode Passar, eu falei assim, gente, eu não tinha balde para chutar, não. Eu já tinha perdido minha carreira, eu não tinha balde para chutar. Então, nisso aí, às vezes alguém fala assim, eu admiro e tal. E essa parte eu até rio, assim, porque eu falo assim, gente, se a pessoa tem um plano B bacana, né, ela pode até se dar o luxo de desistir, mas eu ia desistir de quê, cara? Entendeu? Eu já tinha... O que você ia fazer, né? Eu não tinha para onde voltar mais, não. Então, eu não tinha o que fazer, eu tinha que ir em frente e assim eu fui. Aí, depois de um tempo, eu fiz CGE do Ceará. Tá. Eu acho que eu fui bem com uns 10 meses, eu acho. Tá. Eu acho que eu fui bem, faltou pouca coisa, acho que uns 2, 3 pontinhos ali para entrar mesmo. Isso era 2019. E aí depois, pandemia, né? Aí suspendeu tudo. Exatamente. Aí, né, a pessoa com plano de passar em 2 anos, cara, como ela vai prever que vai ter uma pandemia, não vai ter nem prova para fazer, né? Infelizmente, chega uma hora que não está no nosso controle mesmo, né? Por isso mesmo, eu acho que isso de se colocar prazo, eu acho que só atrapalha. Eu acho que o que é importante é você pensar assim, eu vou ser honesto comigo e eu vou dar o meu máximo, porque é muito ruim você ver pessoas que falam que são concurseiras, mas você sabe que a pessoa não está dando o máximo dela. Sim. Você pensa, gente, a possibilidade dessa pessoa passar é minúscula. É meio que desperdiçando, jogando tempo fora. Isso mesmo. Ela nem consegue o objetivo dela e ela nem aproveita a vida dela enquanto ela está fazendo aquilo. Porque mesmo que ela esteja enrolando para estudar, a cabeça dela está se desgastando com aquilo. Né? E ela às vezes ela se sente culpada, né? Tipo, eu devia estar estudando, mas estou aqui vendo um filme, né? No momento que era para ser de estudo. Exatamente. E não dá para ser concurseiro pela metade. O concurseiro pela metade é pior do que o concurseiro por inteiro, porque aí ele também não chega no objetivo, né? E aí fica exatamente. Uma amiga muito querida, ela falou comigo assim uma vez. Ela falou assim, Paty, a pessoa que finge que está estudando mesmo para concurso, ela falou, é o pior dos mundos. Ela não vai atingir o objetivo dela e ela deixou a vida dela em stand-by ali, porque ela também não está conseguindo viver a vida dela, né, plenamente. Então, é o pior dos mundos mesmo, assim. Sim. Então, quem está querendo, certifique-se de que quer mesmo e de que vai pagar o preço, seja qual for. Porque quando a gente começa a estudar, a gente não sabe qual vai ser o preço que a gente vai pagar. Seja de intensidade de estudo, de você cansar demais, o desgaste físico, mental, emocional, a perda de convivência com as pessoas, o tempo, você não sabe nada. Mas, assim, sinceramente, eu já vi gente que demorou tempo demais para passar
né? A gente falou do Oxi, a nação concurseira inteira feliz por ele, né? E... todo mundo torcendo por ele, tanto porque ele faz ainda, né? A jornada dos concurseiros fica mais leve, né? Sim, Dá sim. ali no meio do Inclusive, dia. a entrevista dele saiu domingo agora aqui no canal, contando a trajetória. Quem não viu, depois assista, porque realmente é uma trajetória muito inspiradora, assim. Sim, sim. Estou muito feliz também. Eu acho que o que ele faz, assim, ele nem deve ter essa noção, mas é de uma generosidade enorme de fazer essa etapa tão pesada e tão puxada ficar um pouquinho mais leve, né? Mas, enfim, tem pessoas que estudam muito como ele. Tem uma outra que eu conheci, que ela é auditora fiscal em Minas. Ela estudou por 10 anos, sabe? Então, existe quem passa em pouco tempo? Existe sim, mas não vai achando que você vai ser essa pessoa, porque muito provavelmente você vai estar na média. Uhum. E a pessoa tem que ter noção disso. Então, acho que o que precisa pensar é assim, eu vou topar essa jornada, custe o que custar para mim, gaste o tempo que gastar, só sabendo assim, eu vou dar o meu máximo e vou até o fim. Aí, beleza, então vai firme, porque você vai conseguir. Se a pessoa não parar, ela vai conseguir. A gente, né? Todo mundo espera que seja mais rápido, mas pode ser que não. Agora, o prêmio, né? O prêmio é maravilhoso, é para a vida toda. Sim. A não ser que, como foi o seu caso, depois a pessoa às vezes descobre alguma coisa que é melhor ainda do que aquilo. Uhum. Eu vejo as pessoas, às vezes, não assumindo ou pedindo exoneração assim, porque por causa da trajetória de concurso, a pessoa abriu as portas de um mundo ainda melhor do que aquele. Mas o concurso em si vale muito, muito a pena. Né? Com certeza. E é muito incrível, porque em lugar nenhum, assim, claro que eu não conheço todas as opções possíveis, né? Tirando a loteria, é difícil você ver algo que tanto que do dia para a noite a pessoa transforma. Porque pensa só, em um minuto você é um concurseiro, muitas vezes desempregado, e aí no minuto seguinte, a partir do momento que está ali o seu nome no Diário Oficial, você virou um promotor, você virou um analista, você virou um... Tipo, é de repente, é da água pro vinho, e assim, ó, é claro que eu tô falando assim, não a jornada, mas assim, a transformação. Sim, então, você acorda concurseiro e vai dormir concursado no dia, com uma vida nova, assim, para começar em breve. Então, eu acho muito incrível esse poder de transformação do concurso, mas ele, igual você falou, exige toda essa dedicação e toda essa renúncia, mas que vale muito a pena, sem dúvidas. Aquela metáfora do estilingue para concurseiro. Ah, sim, é bem isso, é verdade. Perfeita. E eu me lembro de você falando isso, que você estava vendo os seus colegas de faculdade fazendo alguma coisa da vida, e eles indo para frente, e você tinha a sensação de estar voltando, né, no tempo, porque é essa mesma sensação. A gente não tem a sensação de que a gente está no zero, a gente tem a sensação de que a gente voltou lá para o negativo. E você falou isso em uma das suas entrevistas, que aí, de repente você passou e, puf, estava lá na frente. E quantas vezes a gente não vê, deve ter acontecido com você também, de alguém que estava assim, né, coitada, né, concurseira, tá aí, iludida e tal, e a pessoa acha que ela está com uma vida muito boa na iniciativa privada, não estou falando que não exista, mas ela acha que está muito boa, e aí, de repente, você passa, e a pessoa, ela vê o que você conquistou, e a qualidade de vida que você vai ter, e tudo que vem, né, junto com o concurso, e ela fala assim, poxa, me dá umas dicas. Isso acontece muito, não é? Porque realmente é um lugar de muito privilégio, sim, a gente não pode falar que não é, não, é muito, né? O fato de você ter um trabalho seguro, de você ter uma estabilidade, de você ter uma boa remuneração, isso soma muito à realização profissional que você tem, de você entregar o seu trabalho para a sociedade com seriedade, com todo o conhecimento que você adquiriu nessa jornada, porque em grande parte das vezes a gente vê os colegas concursados falando, nossa, poxa, estou aplicando, né? Tem coisas que não vão,
você não vai aplicar, mas elas também vão ajudar o seu raciocínio a desenvolver para aquilo que é importante você conseguir aplicar melhor, né? Você vai ter esse retorno, sim. E é muito bacana de ver isso. Ai, gente, eu sou apaixonada, porque isso de mudar a vida de uma forma tão palpável, né? Eu acho que é muito incrível. Por isso que eu gosto tanto de fazer essas entrevistas também com os aprovados, assim, é a minha parte favorita. É cada história, né? Muita coisa, assim. Gente, eu falo assim sempre com o maior carinho mesmo. Eu falo, gente, eu já transitei em diversos ambientes, né? No ambiente acadêmico, no ambiente de empreendedorismo, e eu nunca vi tantas pessoas admiráveis por metro quadrado, igual tem no mundo concurseiro. Eu nunca vi, sabe? É cada história fantástica, cada vitória maravilhosa, né? Que a gente vê as pessoas alcançando. E aí você vê, tem gente lá no Senado, todo mundo sabe que a remuneração do Senado é maravilhosa. E eu tenho colegas lá falando assim, poxa, eu já morei na rua, eu já vendi coisa no sinal, outro falando, eu já morei numa cabana de lona com minha mãe, eu não tinha banheiro na minha casa, né? Eu trabalhava na enxada e hoje estão ali, sabe? Então, eu acho que não existe realmente. A educação é transformadora. A educação no mundo dos concursos é uma coisa assim que você fala, não tem mais nada parecido com isso. Principalmente, né? Eu não estou falando mal do nosso país, mas assim, com as peculiaridades da dificuldade de economia por décadas e décadas e décadas, desigualdade social, etc. Eu não vejo outro caminho que faz essa transformação de que você falou aí na vida das pessoas. Não vejo. Eu acho muito incrível, sério. Ai. É bom que a gente já inspira todo mundo que está assistindo a continuar firme. Isso que você falou é muito interessante, que assim, quando a gente está estudando, quem está estudando pensa assim, depois vocês vão lembrar disso. Você está estudando e você faz vários amigos ali, né? Seja em grupo de estudo, assistindo videoaula ao vivo na internet e tal. E aí você vai conhecendo. A maior parte das pessoas está numa pindaíba daquelas, né? Assim, lutando mesmo, passando muita dificuldade e passando necessidade, e está todo mundo ali, assim, fazendo um sacrifício para poder pagar um material de cursinho e tal. E ninguém tem muita opção de lazer, é aquela vida sofrida mesmo. E aí vai lá, todo mundo estuda, e você vai assistindo um passar, outro passar. Eu me emocionava demais, e até hoje me emociono pra caramba. Outro dia, a Carol, que é professora do TEC de administração, fantástica, ela tem comentários maravilhosos, e eu torcendo por ela, que você fala assim, gente, com a competência dessa menina já era para ela ter passado. E aí, passa em primeiro, e aí eu vi, chorei e tal. E você vê vários dos seus amigos vencendo também, e aí você corta para. Daí a pouco, quase todos os seus amigos concurseiros viram amigos concursados. Gente, as conversas mudam que vocês não fazem ideia. É uma coisa assim, maravilhosa, que aí você vê de repente, eu tenho esse amigo que é auditor, eu tenho esse amigo que é consultor, e outro amigo promotor, e amigo juiz. Você fala, meu Deus. É muito chique, né? Parece assim que, sabe, você tinha aquela vidinha ali, e pum, todo mundo foi transportado por um mundo paralelo, porque é muito surreal, que essa transformação é muito grande na vida de todo mundo, né? Eu acho. Gente, eu sou apaixonada. E, Paty, continua contando pra gente, que eu tô curiosa também da sua história. Você fez a prova da CGM, aí você falou que ficou por alguns pontos e tal. Como foi que você lidou com isso, né, de não ter ainda conseguido a aprovação e continuou firme estudando? Como foi isso? Eu acho que o que mais pesava em qualquer reprovação era a situação em que eu estava, porque eu não tinha poupança, não tinha reserva. Então, eu tive que contar com a ajuda dos meus pais. E eu já tinha mais de 40 anos, minhas filhas já grandes, e era para eu estar ajudando as minhas filhas a estudarem. E aí, de repente, ficou aquele peso, sabe, nos meus pais. Porque o que era para eu estar fazendo, eu não estava conseguindo fazer.
né? De sustentar. Minha filha mais nova estava estudando, fazendo cursinho, e eu não conseguia ajudar. Então, meus pais tiveram que me ajudar e que ainda fazer o que era para eu estar fazendo, que era cuidar das minhas filhas, né? Isso pesava demais, demais, assim. Eu falava, poxa, né? Quando será que eu vou deixar de ser esse peso? Então, isso ficava assim péssimo. E depois, com a pandemia, que não tinha perspectiva de prova, essa parte assim de não ter a mínima ideia de quando eu poderia sair daquela situação e parar de sacrificá-los, né? Essa era assim, a maior dor minha era essa. E aí depois o que aconteceu? As provas voltaram na pandemia ainda, né? E por causa das minhas alergias, um alergista falou assim, você desenvolveu várias alergias muito graves durante sua vida, então eu acho que você não deve se vacinar sem ser em ambiente hospitalar. Até qualquer remédio que eu precise tomar, é isso que eles falam. Se você precisar tomar algum remédio, vá para um ambiente hospitalar para você tomar. E então eu fui... porque você pode ter uma reação alérgica àquele medicamento. Exatamente, eu posso ter uma reação... Eu estou tentando entender que eu, com saúde, eu sou... Entendo. Mas você só entende o que a gente passa mesmo. Então, por exemplo, você poderia tomar a vacina, ter alergia à vacina, e se você não tivesse no ambiente hospitalar, você não teria atendimento imediato. Entendi. Exatamente. Então, eu só consegui me vacinar mais ou menos um ano depois que as pessoas da minha idade conseguiram. Tá. Aí o que aconteceu? Aí teve TCE do Rio, eu tive que deixar passar. Eles exigiam, né, a vacina para fazer a prova. Sim, eu nem tinha. Então, não tinha jeito. TCDF, eu tive que deixar passar. E aí, a primeira que eu fui fazer, depois que eu consegui me vacinar, foi o TCE do Amazonas. E aí, eu fui razoavelmente bem na objetiva, o suficiente para depois eu saber que eu tinha passado, né, da fase da objetiva, só que antes de fazer a discursiva, eu quebrei o pulso em 2 lugares. Não. A prova era na quarta, eu quebrei no domingo. E eu não queria acreditar que eu tinha quebrado. Aí uma amiga, assim, de lá, né, ela nem me conhecia pessoalmente, foi me levar ao hospital, porque ela percebeu que eu estava ali, assim, aguentando, estava toda torta, assim, estava assim. E eu falei assim, eu não quero que coloque gesso, porque senão eu não vou conseguir fazer prova. Mas eu não conseguia nem mexer a mão de tanta dor, assim. Então não ia ter como. Deus. E aí... É o que a gente fala, né? Que você falou que a gente não tem controle. Às vezes a prova chega para você, mas você quebra um pé, quebra uma mão, o carro estraga, tudo pode acontecer também. Né? Exatamente. Gente, eu não acredito. Então, a primeira vez que meu nome estava no Diário Oficial, um tanto de gente me dando parabéns, foi a primeira vez que eu chorei com força mesmo, porque as pessoas felizes ali por mim, e não sabiam que eu não tinha feito a discursiva, né? Não estava nada eu ter passado ali na objetiva. Não era, pela distância, um lugar onde eu pensava em ficar a longo prazo, mas seria um ótimo começo, né? Imagina. Sim. Eu estou falando que lá é um cargo de começo, eu estou falando que, para mim, pela distância, seria um começo, né? E aí eu fui e tive que fazer muita fisioterapia para conseguir escrever de novo, né? Então, não tinha jeito de fazer prova enquanto eu não conseguisse escrever. Aí, a outra prova que eu tive condição de fazer foi TCE de Santa Catarina. E adorei o lugar, né? Você passou lá e você sabe. Exatamente, incrível. E fiquei com muita vontade de ir para lá, mas aí lá eu tive uma reação alérgica forte durante a prova. Gente, o que será? Então, a menina que estava na minha frente, acho que ela tomou um banho, assim, de perfume mesmo. Você cacho, você sabe, às vezes a pessoa usa umas coisas muito cheirosas no cacho também. Não estava funcionando o ar-condicionado, não estava funcionando o ventilador na minha sala. E aí, quando está o fim de semana mais quente que teve lá daquele dia, e aí aumenta, sabe, a reação alérgica quando está muito quente, assim. E eu já sabia que ia dar ruim,
e a prova era 5 horas e meia. Nossa. E 100 questões, certo e errado, 90 linhas de peça técnica. Como eu percebi que eu ia passar mal e ficar ruim mesmo, eu fiz correndo a prova, correndo. Em 1 hora eu fiz 70 questões e fiz 30 linhas da peça técnica. Só que aí eu já estava quase desmaiando. Então, aí eu tive que ser atendida e fiquei, tipo, quase 1 hora e meia para eu conseguir voltar a fazer a prova. Eles conseguiram arrumar uma sala separada para mim. Só que quando eu voltei a fazer a prova, minha visão estava toda turva. Eu não enxergava quase nada mais. Gente. E aí eu fiz o restante da prova nesse estado. E faltou 0,85 para eu entrar. Nossa, ai, não acredito. E só de coisa assim, na discursiva, que eu não estava enxergando, então não coloquei uma vírgula, não fechei um parênteses. Pedi mais de 2 pontos ali, porque eu fiz sem enxergar. Fiz 60 linhas sem enxergar o que eu estava escrevendo. Ai, gente, que raiva. E assim, hoje eu acredito muito, sabe, que depois eu até falei com Deus, tá bom, desisti, eu estudo, você escolhe, né? Porque o que eu estou planejando não tá dando certo, né? Claramente. Gente, e foi seguido, assim, né? Uma você quebra o punho, no outro você tem uma... Aí eu, inclusive, eu não fiz depois CGU, que eu ia fazer, porque eu fiquei meio traumatizada, sabe? Falei assim, gente, eu fico não passando nas provas por motivos mais aleatórios. Falei, pô... Parece até desculpa, né? Porque tem aquelas pessoas que ficam inventando coisa, tipo assim, sei lá, roubaram, né? Botaram, como que é? Carta marcada, fica inventando coisa. Aí vem, machuquei meu punho. Aí você fala, aí depois, tive uma crise alérgica. Você fala, tipo assim. Isso aí, eu não tinha ainda para mostrar, né? Então, gente, que absurdo. Aí acabou que eu não fiz CGU depois, que eu estava bem traumatizada, e eu quase não fiz a LESP. Eu decidi fazer a LESP, eu passei em claro de sexta para sábado, a prova era domingo à tarde, e aí fui lá nos meus pais e fui falar com eles assim, eu acho que eu preciso fazer essa prova. E aí minha mãe foi e falou com meu pai, não vai com ela, porque eu ainda não dirigia direito por causa do putz. E aí fui fazer, achei que isso é uma outra coisa muito importante, sabe? Eu fui fazer, era VUNESP, e às vezes a gente se deixa abalar porque a gente acredita em coisas que as pessoas ficam falando. Eu apelidei essas pessoas de cavaleiros do apocalipse. Que ficam te colocando para baixo, sabe? Diminuindo a sua confiança, o seu ânimo mesmo. Então, as pessoas... porque VUNESP, se você não fizer 95, sua discursiva nem é corrigida. Tem... Então, assim, ficam te desestimulando, sabe? Para toda solução, eles têm um problema, né? Um passivo-agressivo, assim, que vai dando umas cutucadinhas aqui. Nossa, mas você não passou de novo? Não, mas essa aí nem adianta fazer, porque essa só passa XYZ. Exatamente. E eu tinha uma dificuldade grande com o VUNESP, que eu tenho dificuldade de decorar. Sim. O entender... vai de boa para mim. Até na escola, a vida inteira, assim, às vezes eu não ia bem em alguma coisa que era fácil, mas era alguma coisa que tinha que decorar. E aí eu me distraía naquilo ali e não dava certo. Mas se era para entender, dava bom, sabe? Então eu tinha essa dificuldade com a VUNESP, porque é muito assim, né? Cara crachá ali. E eu estava... Isso é uma outra coisa, gente. Não quer dizer que você não está indo maravilhosamente bem lá no TEC, que não vai dar bom para você. Porque eu fui melhor na prova do que eu ia em casa no TEC. Olha, isso eu nunca vi. Eu já vi a pessoa que vai igual. Ou pior, né? O pior é o mais normal. Mas você foi melhor na prova. Eu não sei se é por causa do TDAH que eu falei, né? Que aí em casa... Às vezes, assim, eu não estava com toda a atenção ali para fazer as questões de decoreba, e aí na prova baixou o santo, eu consegui concentrar. Na prova é o hiperfoco. Isso, exatamente. Eu não sei se foi isso, mas assim, eu fui um pouco melhor do que eu estava indo em casa, só que eu saí achando que eu não tinha chance nenhuma. Eu vi que eu tinha ido muito bem, eu falei assim, não, acho que uns 90% eu fiz, e realmente eu tinha feito.
Mas o tal dos 95, não. O tal dos... Aí eu falei, não fiz 95, não vou ter discursiva corrigida, né? E quando eu fui jogar no olho na vaga, eu falei, eu estava em segundo. Gente, o que é isso? Aí, quando foi na discursiva, eu passei o que estava em primeiro, que é meu amigo do coração. Ele e a esposa são auditores do TCM São Paulo. Olha. Hoje, fofos. Gente, eles passaram no mesmo concurso? Então, eles passaram em 2 concursos, e os 2, TCE, não, eles passaram em outros, mas nesses 2. TCE do Espírito Santo, acho que ele em primeiro, ela em segundo. TCM São Paulo, ela em primeiro, ele em segundo. Gente, que legal! São maravilhosos. E são atuários os 2, uns amores. E aí eu passei na discursiva. E assim, aí você imagina, né? Deu errado. Na hora que deu certo, me rendeu o quê? Um baile dos primeiros. E eu ficava assim. Passou assim, com classe. E como foi quando você viu o resultado, assim? Como você comemorou? O que você fez? Então, eu lembrava que eu ficava assim, gente, eu achei que eu ia sentir mais felicidade, mas a sensação de alívio por finalmente acabar, que eu me sentia num pesadelo, sabe? E a sensação de acabar aquilo, o alívio, até hoje, assim, eu lembro, sabe, o ombro daquela descidinha, que eu lembro da sensação de alívio. Incredulidade, né? Porque depois de ter dado tão ruim, na hora que dá certo desse jeito, eu fiquei assim, era, claro, muita felicidade, mas eu estava incrédula por ter passado em primeiro, não que eu não me matasse para passar, mas você nunca imagina um primeiro lugar. Eu acho, sinceramente, eu duvido de quem fala que imagina que ia passar em primeiro, porque, cara, não está na sua mão, entendeu? Né? E eu sempre tive muito respeito pelos outros colegas, pelo conhecimento deles. E eu estava ali, fiz várias amizades, então eu sabia o tanto de gente fera que tinha estudando, entendeu? Mas aí, assim, depois da Alesp, o meu cargo, eles demoraram muito mais para chamar do que todos os outros. Os outros eles chamaram rápido, e o meu foi só um ano depois. Que hoje em dia eu sei que nem é tanto assim, né? Tem gente que espera muito mais que isso. Mas aquilo ali, saber que eu ia sair daquela situação. Que já estava garantido, né? Assim. Isso, porque como eu tinha passado em primeiro, realmente estava garantido. Nossa, né? O resto da jornada, eu não falo que foi muito mais leve, porque eu acho que a gente tem que respeitar, sabe? A dificuldade da jornada de um concurseiro. É pesado pra caramba, né? Mas aí a história é outra. Eu acho que a pressão psicológica é outra coisa. Exatamente. Exatamente. A incerteza de saber se um dia você ia conseguir, porque às vezes tem isso também, né? Será que um dia vai? Então, você tira essa incerteza, a rotina vira outra. Assim. Agora, tem uma coisa que você me lembrou, é lá na frente, mas você falando me lembrou disso, que eu tinha já passado na Alesp em primeiro, eu estava lá no hotel, lá do fim de semana, né, do baile dos primeiros, e aí, depois do baile, eu tomei café da manhã com a maravilhosa diva suprema, Nelma Fontana. Eu amo a Nelma! Não tem como, né, gente? Não tem como, Nelma. Porque assim, né, é conhecimento, com educação, com delicadeza. A pessoa fina, né? Como pode a pessoa ser assim? Não tem. É um nível, assim, de pessoa, de profissional, que não tem como, né? Não tem comparação, não tem nada. Mas aí, a prova do Senado era daí 1 ou 2 semanas. Aí eu falei com ela, eu vou fazer, porque vai ter em Belo Horizonte, então é fácil para mim, mas não sei se eu faria se eu tivesse que viajar. Aí ela, por quê? Aí eu falei, Nelma, né? Você é de Brasília, você sabe, tem gente que, se a pessoa não é da área jurídica ou não quer fazer diplomacia, essa é uma outra carreira que, assim, as famílias investem, né, na pessoa, porque ser servidor da Câmara ou do Senado é sonho para muita gente que é daqui e entende a grandeza disso. Aí eu pensei, eu não sei se eu estou nesse nível, assim, se eu investiria para fazer essa prova.
ela olhou para mim, brava, sabe? Ela falou assim, Patrícia, olha onde você está, né? Como que você ainda está duvidando de você? Olha onde você está. Você está no baile dos primeiros. E você ainda está duvidando da sua capacidade. Aquilo ali me fez pensar tanto, sabe? Uhum. A gente tem isso, né? Eu não sei se é síndrome do impostor, como te disse, né? Não sou psicóloga, mas acho que se não for, tem a ver com isso, né? Mas a prova eu fiz muito, muito tranquila. Eu não sei se é porque eu realmente estava imaginando que era só para treinar, sabe? Você não se colocou aquela pressão, né? Tem que acertar, tem que ir bem, não sei o quê, é a minha chance. Assim, eu não pensei em nada além de treinar aquela prova. Eu estudei para ela, sim, né? Eu fazia monitoria com o Ricieri, e ele falou, Patrícia, esse edital tá para você, faz. E aí eu estudei. Só que eu confesso que, como eu não sabia nem se eu ia gostar de legislativo, o que eu fiz? Eu concentrei os meus estudos no que eu ia aproveitar para a prova seguinte. Estudei nada de específico, sabe? E aí caiu uma questão só, ela foi anulada, inclusive. Não sei, assim, se o resultado seria diferente se tivesse caído um tanto de coisa específica, porque eu fiz só pensando em treinar mesmo. E acabou que eu nem fiz CGE, Santa Catarina, depois, desisti por causa do TCM de São Paulo, onde eu também não passei. E aí tinha a CGDF, mas eu escolhi estudar para o TCM de São Paulo, porque minha filha mais velha mora em Campinas, ela está assim, mãe, fica por aqui, eu estou pensando em ter filho, faz o TCM em São Paulo, não vai para o Senado, não. E aí já viu, né? Assim, baixíssimo, né? Para cima de mim. Então, eu estava estudando para o TCM de São Paulo. E no TCM de São Paulo, eu perdi 11 pontos e meio, sei lá, porque tinha que desenhar um quadro, eu fiquei morrendo de medo de desenhar o quadro e ser eliminada se eu fizesse alguma coisa errada no quadro, né? E aí eu falei assim, não, eu não vou, eu tomei essa decisão lá. Eu falei, eu não vou desenhar, eu vou escrever assim, no primeiro quadrante superior direito, tá. Laurinha, a minha discursiva estava assim, praticamente igual ao espelho deles. Então, não tem outro motivo para eu ter perdido tanto ponto, porque as outras 3 provas, todas valiam 25, eram 4. Uma eu tirei 25, outra eu tirei 23, outra eu tirei 22,5. E nessa, que era a mais fácil de todas, a análise SWOT, gente. Você não precisa ser da área de administração para saber que aquilo é fácil, não, cara. Aí, essa aí, eu perdi 11 pontos e meio nela. Gente, então é aquela coisa assim, eu acho que, sinceramente, a minha trajetória, eu acredito na força do que não é para ser e na força do que é para ser, porque, né, eu tinha muita vontade, desde que eu comecei, logo nos primeiros meses, assim, quando eu comecei a estudar para o TCDF, logo depois do TCE de Minas, eu já tinha muita vontade mesmo de vir para cá, eu tinha ficado encantada de estudar a realidade do DF e tal, eu tinha vindo rapidamente aqui. Aí eu fui algumas vezes já para Brasília participar de alguns eventos, assim, é maravilhoso. Encantador. Né? Parece outro país, assim, sendo sincera, parece que você tá no estrangeiro, aquelas avenidonas, assim, não sei se PH é tudo meio assim, a gente foi fazendo que fica tudo mais assim, sobe o bordão. Brasília, um negócio plano, aquelas avenidas que vão para sempre, você fala, gente, é outro país, não é possível. Exatamente. Hoje eu estava voltando para casa, aí eu fui fazer uma tesourinha daquela, falei assim, gente, que coisa mais linda, né? O tempo inteiro você está andando aqui, aí você fica maravilhada com uma coisa, com outra, céu maravilhoso, né? A arquitetura, assim, eu tinha muita vontade mesmo de vir para cá. Então, eu acho que nessa confusão, né, do que deu muito errado e do que deu muito certo, eu acho que o final, assim, foi espetacular. E a CGDF foi em que momento?
Acho que a gente Então, não falou dela. CGDF, eu estava estudando para o TCM de São Paulo, então eu não foquei na CGDF. Aí, mas a cabeça estava querendo Brasília. Sim, estava, com certeza, com certeza. E aí, eu nem ia fazer CGDF mais. Só que eu estava inscrita, foi uma inscrição caríssima, que me daria ódio de perder o dinheiro, e a Alesp demorou para me chamar. Tá. Então, quando a Alesp me chamou, dava tempo de eu atrasar a minha nomeação e dar uma estudadinha de umas 2, 3 semanas ali para a CGDF. Sim, legal. Logo após o TCM de São Paulo. E foi muito perto, né? Aí, a única coisa que deu para eu fazer foi assistir videoaula de economia. Porque economia, gente, economia só eu e PDF, eu não ia eu também vi videoaula. Não é? Economia, contabilidade, raciocínio lógico. Tem coisas que você não pegar videoaula, cara. Não vai. Nossa, parabéns, porque eu não tenho o que falar da sua capacidade mental, entendeu? Né? Então, eu fui assistindo aulas de economia e foi isso que me salvou. Foi a única coisa que eu decidi estudar, porque, por exemplo, caiu estatística também. E eu só tinha conseguido estudar estatística descritiva. Tá. E a gente não dá tempo de me aprofundar agora em estatística, faltando nenhum mês para essa prova, né? Então, o que eu vou fazer? Estatística vai com Deus e eu vou focar em economia. E caiu uma discursiva de economia que eliminou quase metade. Não é tão comum assim, né? Não, ela foi dificílima. Os professores de economia, depois da prova, tá assim, bom, eu acho, eu creio. Cada um dá um gabarito. Cara, foi assim, dificílima. Então, se eu não tivesse feito essa revisão pelas videoaulas, eu não estaria naquela lista, não. E foi uma carreira que, assim, ela foi muito valorizada depois da prova. Sim. Né? Aí foi aquela coisa, o pessoal virou até uns memes, assim, né? A gente fez prova para um cargo que pagava, na época, o edital era 13.700, e eu acho que hoje chega perto dos 30. Eu acho que o ISS-BH aconteceu a mesma coisa. Acho que era 14 e quando eles entraram foi para 30. Foi um negócio Pois meio... Pois é. Não, bom demais, né? Paty, aproveitando que você falou a questão da videoaula, do PDF e tal, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, o que funcionou para você, como você preferia nessa parte de materiais, assim, o PDF, a videoaula, lei seca também, você falou das questões, os mapas da Lu também, como que você gostava de encaixar, para a gente pegar um pouco essas dicas, assim, e igual eu falei no início, né, assim, o concurseiro saber o que existe, saber as opções e poder testar. Né? Vamos aos técnicos, então, né? PDF, eu acho que, com exceção dessas disciplinas que a gente precisa, assim, de algo bem mais didático, assim, literalmente desenhado mesmo, né? Que eu considero que seja economia, contabilidade, raciocínio lógico, matemática financeira. Às vezes até informática. Então, é isso que eu ia falar, algumas coisas de TI, né, informática, creio que seja... e português da FGV. Português, Não qualquer português da FGV. Eu acho que, tirando essas, as pessoas falam, nossa, são muitas. Não, se você está estudando para auditoria, por exemplo, você pode ter mais de 20 disciplinas, e isso não é difícil de acontecer. Todas as outras, né, um português normal, os direitos todos, as auditorias, apesar de que, por exemplo, um professor que me ajudou demais com a auditoria, o Guilherme, né, do Santana? Nossa, agora ele vai me matar, eu adoro ele, e agora, na hora que você falou, fugiu. Eu acho que, assim, o cara não tem como, ele traduz de uma forma
É Santana, sim, a Ana, a Aninha Santa Auditora, ela eu acho que eu ia falar, assim, acho que eu falaria o nome dele ali, mas na hora que você pergunta, eu falei, será que é? Será que é? Me deu medinho. É sim, porque eles ficavam brincando que eles eram primos, exatamente isso, Santana. Ele traduz a auditoria de um jeito que, assim, que é raro, não é comum você ver um professor fazer isso. Legal. E, então, a maior parte das disciplinas, todos os direitos, o português normal, uma auditoria, enfim, várias outras disciplinas que você possa ter, né, de acordo com um concurso ou com outro. Eu acho que o PDF ele é muito importante para te dar o quê? Para te dar uma base sólida, sabe? Porque na videoaula, uma ou outra coisa pode escapar do professor. Ele vai fazer um compilado do que ele vai explicar ali. E às vezes focar muito no raciocínio para ser mais didático, né? Não tanto na decoreba. Até fala, tipo, isso aqui depois vocês leem lá no PDF e tal. Isso às vezes acontece também. Exatamente. Mas é muito decoreba, umas coisas assim. Não faz sentido ele ficar lendo, né? Isso mesmo. Mas, novamente, né? A gente não está aqui para dar receita de bolo para ninguém, porque não existe isso, né? Assim, eu estou falando o que aconteceu comigo, que foi o que aconteceu com a maior parte das pessoas, eu imagino, né? Sim, eu acho também. E a lei seca, não adianta fugir dela. Por quê? Porque as bancas, elas têm que procurar formas de reprovar as pessoas, elas estão lá para isso. A banca existe para te reprovar. Então, é muito fácil cair na sua prova um artigo que nunca caiu antes. Sim. Então, assim, não vai acreditando que só uma aula ali vai resolver, porque não vai. E quanto mais complexo for o concurso para o qual você está estudando, mais possível isso é de acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa coisa de 80-20 e tal, cara, se é uma disciplina e você vai ter que fazer discursiva dela, não vai nessa, não. Tenta, você pode até deixar de estudar coisas como eu deixei de estudar estatística, né? Eu tinha estudado um pouquinho antes, acertei uma questão, que foi uma questão que, assim, era importante lá na descritiva, que era de boa para mim, o resto foi embora. Mas, assim, em algumas provas de tão difíceis, de tantas disciplinas, você consegue fazer isso. Mas, enfim, o que cair na sua discursiva, estuda tudo. E estuda profundamente. Se você quer deixar de estudar alguma coisa que não vai dar tempo, que seja fora dali. Né? E que você se planeje antes, né? Quando sai o edital, você vê se vai dar tempo de ver tudo ou não. Não vai dar tempo, então calma. Essas matérias de menor peso, eu vou selecionar aqui o que eu vou estudar e tal, mas essas que são importantes, de discursivo, maior peso, cara, vou ver tudo. Também acho. Porque às vezes a pessoa não se programa e quando ela vê, ela estudou uma matéria que vai ter 2 questões toda e a matéria de 20 pontos, falta 3 aulas para ver. Ai, e muitas vezes, exatamente, desculpa te interromper. E muitas vezes é porque a pessoa gosta mais, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Você tá ali ficando bom na disciplina, é uma coisa que você gosta, que te chama atenção. Você vai estudando, vai estudando, vai estudando. Aí, na hora de estudar o bicho-papão, você casca fora dele. Isso vai te levar aonde? Né? Vai te levar à reprovação, muito possivelmente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas aí é o seguinte, uma vez que a gente conseguiu, né, desenvolver um bom conhecimento, você precisa saber que se você, durante esse tempo, não veio revisando o tempo inteiro, cara, você está jogando fora uma boa parte do seu tempo, achando que você está avançando mais que os outros. Quantas vezes eu já não vi umas pessoas se achando espertas. Não, você está demorando demais, porque você revisa demais, não precisa disso tudo, não é assim, não. Eu vou lembrar assim. Não, quando eu fiz, eu estudei aquele PDF, e quando eu fui fazer as questões do TEC dele, eu fui bem para caramba, eu não preciso revisar. Você foi bem, porque estava logo ali. Estava fresco. Estava fresquinho, né? Aquela coisa de memória de curto prazo ali. Né? Se você não continuar vendo, tanto é que depois que a gente para de estudar, que a gente passa, ontem eu estava aqui na frente do meu condomínio,
tomando um vinho com um amigo meu que mora aqui também. A gente tá assim, poxa, Paty, eu vi que ele trabalha na área parlamentar lá. Aí ele está assim, nossa, uma nova emenda à Constituição, tal, do saneamento básico, no artigo 6º. Aí quando eu fui parar para pensar, pô, não sei o artigo 6º de cor, mas... Então, a gente perde. Ele está assim, eu fiquei lá tentando lembrar das potes do assunto, não lembrava tudo mais. Então, isso acontece mesmo. Agora, Aí vem a questão da revisão. E, para mim, para eu conseguir me manter com a atenção necessária na revisão, eu precisava variar o que eu estava fazendo. O que eu mais usava para revisar... E, gente, as questões também são revisão, né? Se você usa bem aquela ferramenta, ela também é uma revisão. Enquanto isso, você está aprendendo bastante sobre a banca. Mas as formas que eu mais usava para revisar, eu até falei lá com o Vitor e com a Carol, eram os seus mapas e o Anki. Porque eu acho que assim, o mapa você consegue pegar, ter aquela visão ampla que você não tem no Anki, não. O Anki é um estudo bastante ativo, mas você não tem uma visão ampla. Então, me fazia falta isso, entendeu? Aí, tipo assim, eu revisava pelos mapas e tal, aí, de repente, eu sentia falta de um detalhinho. Aí, eu complementava lá no mapa e tal. E aí, se eu precisava... ficar me testando, aí eu voltava ali para o Anki. Agora, eu pegava demais os seus mapas para estudar, para discursiva, eu acho que é ainda mais valioso do que estudar para objetiva. Sério? Como? Que engraçado. Que você, às vezes eu pegava vários mapas, assim, eu lembro de AFO eu fazendo isso. Sabe? Gente, AFO, por incrível que pareça, AFO é o campeão aqui que os aprovados falam. Nos seus mapas de AFO eu usei. Falei, gente, mas AFO é uma matéria assim que não é. Eu sempre acho que a pessoa vai falar assim: não, direito constitucional, tem 200 e tantos mapas. Isso não AFO me salvou. Cai muito em discursivo. Que aí eu pegava, por exemplo, o que acontece muito na discursiva, acontece muito, pode acontecer, né? Pode acontecer de numa discursiva estar cobrando junto receita com despesa. Sim. Então, eu pegava mapa de receita, mapa de despesa, e aí você estuda junto ali para você ter a visão ampla que você vai precisar ter na hora da sua discursiva. Então, quando eu estudava com esse objetivo de treinar discursiva, o mapa era o ideal, porque visão ampla. E aí, por exemplo, na área de controle, obviamente, chega assim num nível de detalhamento, de profundidade de AFO fora do normal. E aí, o que acontece? O seu mapa permite isso, de você acrescentar o que você precisa. Então, eu sempre recomendo que você personalize, né? Com base assim, no que você às vezes tem dificuldade, precisa de um destaque maior, alguma questão que você ou alguma particularidade da sua área. Mas o que eu acho legal, acho que é bem isso, né? Com o mapa você tem essa visão do contexto e da organização das informações. Eu acho que isso faz muita diferença mesmo, né? Você tem a noção do todo. E eu acho que isso é algo que faz com que seus mapas sirvam para o concurseiro de qualquer área. Né? Porque ele tem ali um básico em alguns, em outros mais do que o básico, e de qualquer forma você consegue complementar e você consegue colocar o que você precisa saber mais. Olha, eu estou esquecendo isso e isso aqui não tem, esse detalhinho ali. Então, eu vou lá e eu acrescento. Sim. Então, o seu mapa, ele serve para qualquer área, para concurseiro de qualquer área por causa disso. Eu lembro muito, muito disso, de estudar para as discursivas, colocava, às vezes eu imprimia mesmo, para poder ter essa visão. Tinha algumas coisas que eu tinha necessidade de imprimir, algumas leis comentadas, tipo licitações, LRF e os seus mapas. Porque aí, era o que eu levava para a prova, quando eu viajava. Porque aí fica aquela coisa louca, né? Cama de concurseiro, quarto de concurseiro. Você pode ter certeza que o seu produto ele também é usado como decoração. Não tem como, vai ter um mapinha seu na parede de quase todo concurseiro deste país, porque a gente precisa disso. Aí, na hora de fazer a revisão de véspera para a prova, eu queria um mapa, por causa disso.
entendeu? Para eu ter aquela, principalmente porque, como eu estudava para controle, acho que eu nunca fiz uma prova. Fiz sim, só uma. CGE do Ceará não teve discursiva. Todas as outras tiveram. Então, o mapa era assim, não dava para eu abrir mão de levar, entendeu? Não interessa se vai pesar, né? E eu com essas alergias, eu viajo, gente. Ai, meu Deus. Eu viajo não só com roupa, eu viajo com comida. Ah, você tem alergia alimentar também. Então, assim, na mala tinha que caber, sabe? As comidas e tal, mas tinha que ter espaço para o mapa também, porque não tinha como. E eu gostava de assistir revisão de véspera, só que aí, pronto, falou alguma coisa que veio dúvida, aí você vai lá no mapa, principalmente se for algo de discursiva, entendeu? Não pode ir para a prova com dúvida na cabeça, porque eu não sei o que é batata. Se você tá. Gente, eu lembro até hoje. Atrai. Vestibular, gente, sei lá, 15 anos atrás. Tinha um negócio em física que eu falei, olha, a tal da geladeira, questão de geladeira, mas assim, deve ter resolvido umas 2 na vida, acho que não vai cair. Batata, na minha discursiva, o trem da geladeira. Do Senado, Laura, a discursiva aqui do Senado de administração foi um tema de administração que quase não cai em objetiva. Eu sabia, porque eu tinha feito o Ricieri me contratou para fazer um resuminho para ele. Olha. De administração pública em geral. E aí eu estava com isso fresco na cabeça por causa disso, porque se fosse lá pelo 80-20 de objetiva, nem tinha olhado para aquilo ali, nem tinha olhado. Então, assim, uma dica que eu dou para quem te segue e para quem tem seus mapas se você tem sua prova discursiva, não viaja sem os mapas, não, porque vai te fazer falta, sabe aquela revisão que você precisa dar uma olhada no esqueleto, porque discursiva é muito isso, né? De você lembrar os itens para depois você ir preenchendo. Pelo menos comigo sempre funcionou assim. Sim, sim. Né? Eu sempre chego na prova, olho a discursiva, faço um esqueletinho dela, vou fazer objetiva, e quando eu penso em alguma coisa que pode ser que eu esqueça, eu corro lá e coloco no meu esqueletinho. Então, assim, o seu mapa, ele já te dá o esqueletinho na cabeça tranquilamente, tranquilamente. Não deixem de fazer isso. Ai, gente, Paty, eu fico tão feliz. Muito obrigada mesmo, assim, pela confiança no meu material, porque eu entendo que, cara, tem essa coisa da confiança no material, né? Porque se tiver alguma coisa ali errada, desatualizada, pode custar uma questão. Então, é algo que eu levo muito a sério, eu tô sempre atualizando, mandando novos mapas, novos assuntos, e atualizando o que já existe também, pensando muito nisso, né? Nessa relação de confiança. E eu fico muito feliz de ver eles sendo usados mesmo, de você levando para prova, viajando com você, tendo todo esse cuidado, esse carinho. Muito obrigada mesmo. Sim, decoração. Né? Decoração também. Fazer um quadro. Não, você pode pedir foto do quarto ou da sala onde os seus alunos, né? Você vai estar lá na decoração deles, eu tenho certeza absoluta. Eu já recebi alguns vídeos assim da parede inteira. Não, já vi. E fica bonitinho, né? Por conta das cores e tal. É muito legal. Eu entendo muito bem sua alegria, assim, porque como eu fui professora a vida inteira, não tem nada, eu acho assim, a coisa mais linda, a missão mais maravilhosa, porque você, que seja um grãozinho, você contribuiu para transformar a vida dela, e eu acho que não tem nada que preenche, que realize mais alguém do que isso, não. Eu entendo Nossa, não, é muito bom, é muito realizador, recompensador, assim, para mim. Ver, tipo, como falar, de forma palpável mesmo a transformação, né, na pessoa, porque é aquilo que a gente falou, né, de um dia para o outro vira... Sim. Né, transforma toda a vida da pessoa. Paty, muito obrigada. Te aluguei aqui muito tempo. Imagina! Ixi, junta 2 mineiras falando, acabou. Acabou, gente. E eu adorei, porque aí você ia falando das universidades, dos lugares, e eu ia reconhecendo todos, né? Eu conheço todos aqui. Você sabe, olha, sabe que quando eu estudava, que meus pais moram pertinho de BH, né? Eu morei em BH uma época, a maior parte do tempo lá na cidadezinha onde eles moram.
E quando eu ia a BH, eu ficava torcendo para te encontrar. Mas eu sou difícil de encontrar, porque eu não saio muito de casa. Eu acho que eu sou meio bicho do mato. Eu ficava ali torcendo para te encontrar. Seus pais moram na Zona Sul, não é? Sion, eu não sei onde é a zona. Eles moram ali no Luxemburgo, do lado do TCE. Eu ia, assim, às vezes, ali comprar alguma coisa de comer ali na Getúlio Vargas, aí nos Verde Mar ali, ficava assim, será que ela mora por aqui? Ela podia passar por aqui. Eu ficava... Antes, quando eu morava lá com meus pais, eu até malhava fora, ia na academia, então eu já encontrei gente assim na academia e tal, supermercado, mas acho que depois da pandemia, que tudo virou delivery, cara, às vezes quando eu vejo, eu tô tipo, semana sem sair, eu tô tipo, realmente... Eu ainda pensei recentemente, porque minha filha mais nova, estava morando com o namorado e é perto de você. Aí eu pensei de novo, ano passado, eu acho, no outro. Aí eu pensei de novo, falei assim, gente, quem sabe eu não encontro ela aqui. Não, eu sou ruim de sair de casa. Eu até falei com a Natan, a gente tem que começar a sair mais de casa para ir num shopping, né? Um restaurante, alguma coisa assim. Outra vez, gente, né? Também a gente sente falta. Verdade. Mas eu amei muito conhecer sua jornada, porque eu achei ela muito singular, muito única. E você precisou vencer vários desafios diferentes, assim, e conseguir essas conquistas tão incríveis. E um outro ponto, né, que igual você mencionou, que você começou a estudar já mais velha, e tipo, esse é um bloqueio muito grande para muitas pessoas, e às vezes até muito deslocado, assim. Tem gente que me manda, eu tenho 26 anos, eu tô velha para estudar para concurso. Eu fico, mano, você tá começando a vida, sabe? Não que eu tenha 59, mas assim... então tem todo esse tabu muitas vezes, né? E você chegou e falou, poxa, eu quero as melhores do país e pronto. Você sabe que duvidaram de mim, sabe? Não, eu não duvido, eu tenho certeza. E assim, mas desde novinha, eu adorava quando alguém duvidava de mim, porque me dava uma raiva, mas aquilo me dava uma raiva. Menina, o ensino médio da Universidade Federal de Viçosa está sempre entre os melhores do país. Legal. Aí deu uma greve no terceiro ano, eu fui estudar em BH. Eu queria estudar em um colégio específico lá, não consegui, e estudei no mediano. E aí eu cheguei para fazer o último semestre. Eu cheguei e a professora de história, vou falar o nome dela, assim, nem sei se ela já está aposentada, né? Porque eu tinha 16 anos. Malvina, eu chamava. Ela falou assim comigo: você veio do interior, né? Olha, eu, se fosse você, repensaria a sua matrícula aqui, porque eu não acho que você vai ser aprovada. Gente... Você acredita? Como pode, né? Porque a pessoa professora falar uma coisa dessa com a aluna, tipo assim... Exatamente. Aí eu falei assim, tá bom, ok. Aí passei com a melhor nota dos dois terceiro ano. No ódio. Não foi assim. Tem que mandar uma cartinha para ela, assim. Se ela não tivesse me provocado, eu não ia ter passado com a maior nota, mas ela me provocou, eu fiquei com ódio dela. Né? Minha primeira professora de inglês falou assim com meu pai: coloca ela para fazer outra coisa, porque inglês ela não vai aprender, não. 9 anos depois eu estava abrindo minha escola. E aí falaram comigo para eu fazer concurso ou municipal ou regional, porque estadual e federal eu não ia passar. E as pessoas pensando isso, sabe? Muitas vezes, sabe? Né, ela já tem mais de 40 anos. Eu comecei a estudar, faltavam 18 dias para eu fazer 44. E eu fiz questão, Laura, de comentar com o Vitor e com a Carol, acabou que a gente não rendeu o assunto. Eu entrei na menopausa muito nova, com 40 anos, já começou a bagunçar tudo. E aí as pessoas falam, porque piora a memória e tal. Eu não queria saber disso, entendeu? Eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu não quero saber se eu tenho TDAH, eu não quero nada. Se demorar mais para passar, beleza, eu não vou parar mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que eu já vi muita gente pensando, inclusive, o que eu pensei depois de ter passado em primeiro lugar, num concurso muito bom, pensando que Senado não era para mim, né? E tomei um puxão de orelha ali da Nelma, e eu vejo muita gente hoje, sabe? Pensando a mesma coisa, que não dá conta. E não, cara, agora não fica achando que você vai achar as coisas fáceis, não.
Não fique achando que você vai... São pouquíssimas pessoas, eu nem conheço, que acham contabilidade fácil. Nunca vi. Que acha TI fácil. Eu brincava com o Ricieri, falava assim, Ricieri, não gostei do seu ciclo, porque está faltando aqui 5 minutos de choro por dia, meu filho. Um ciclo de estudo concurseiro nunca está completo se não tiver 5 minutos para você chorar por dia. Porque é muito difícil, cara. Eu fui começar a achar a contabilidade possível. Tinha quase 2 anos que eu estava estudando. E eu não fiquei boa naquilo. Agora, eu nunca falei assim, eu sou ruim nisso, eu tenho dificuldade. Não é para mim, desisto. Até hoje eu falo assim, ainda não sou boa nisso. Sabe? Não, tem um tema que eu sempre falo aqui, que a inteligência se constrói. Então, assim, você pode começar a estudar sem saber nada. A gente começa, todo mundo começa do zero, todo mundo começou um dia não sabendo nada. E aí você vai aprendendo, você vai melhorando. Pode demorar mais ou menos que fulano? Pode, mas cada um vai no seu ritmo e você vai se tornando capaz, né? Ah, não consigo passar hoje? Tudo bem, talvez amanhã você consiga, né? Então, e a inteligência mais admirável não é essa? A inteligência é construída, né? Conquistada. Você é inteligente porque você conquistou este status, essa característica de ser inteligente, né? Eu até ficava brava. Eu lembro que no ensino médio eu sempre fui meio nerd, assim, eu gostava muito de estudar e gostava de me sair bem. E aí, às vezes, eu virava a noite estudando, acordava de madrugada e tal. Aí eu ia bem na prova, a pessoa falava, nossa, mas você é muito inteligente para você. Eu ficava brava, eu falava, não sou inteligente, não. Se você resolver o mesmo tanto de questão que eu resolvi, eu tenho certeza que você tira essa mesma nota. Eu ficava brava, porque eu vejo mais valor no processo, no esforço e na construção, do que em ter algo dado que você nasceu, parabéns. Um último tabu aqui, né? A gente fala que vai parar de falar e eu continuo. Um último tabu aqui é a questão da disciplina, sabe, Laura? Porque tem muita gente que acha assim, eu não vou passar em concurso porque eu não sou disciplinado. Cara, você consegue fazer um pacto com você e para aquele seu projeto, você vai ficar disciplinado todo dia, sabe? Eu falei uma vez, até teve um haterzinho que fez crítica em relação a isso. Bem-vindo à internet. Exatamente. Tem BO. Assim, olha, eu não pensava se eu estava cansada, se eu estava passando mal, se eu estava desestimulada, eu não pensava, eu simplesmente punha o computador no meu colo antes de abrir meus olhos, quando eu acordava. Sabe aquela coisa quando você acorda, assim, que você nem abriu o seu olho ainda? Ele ficava do meu lado, aqui, ó. Era porque eu não podia pensar. Se eu pensasse, eu ia falar, vou estudar mais tarde, vou tirar o dia para descansar, porque eu estou mortinha. Não, eu não dava esse tempo de pensar, sabe? Eu pegava e colocava assim. Aí eu já ouvi também falar assim, mas você tem um dom da disciplina. Eu falei, dom da disciplina? É sério? Cara, não, é todo dia, é essa luta todo dia. E para esse do dom da disciplina eu nunca vi, não. Não é? E para a luta ser menos pesada, não é? A gente tem que todo dia falar assim, não, eu vou. Então, pronto. Computador no colo, abria o olho, e aí eu fazia as questões do que eu mais gostava, porque era a forma de eu acordar. E sim, para engrenar já, né? Exatamente. Então, assim, conta pra gente qual que é o seu Instagram para o pessoal te encontrar, se alguém quiser. Patrícia.mafili, M de mamãe A, F de faca I, L de lua I. Patrícia.mafili. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui também, quem quiser acompanhar ela, seguir ela lá. Tati, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, amei conhecer a sua trajetória e estou muito empolgada para todo mundo te acompanhar também e saber de toda essa história, porque eu acho que são histórias como a sua e você, pelo pouco que a gente se conheceu aqui, dá para ver que é uma pessoa muito, muito alto astral, muito empática, né? Igual você falou com seus amigos concurseiros também. E é muito bom ver você também conquistando o seu próprio sonho também. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sabia que eu ia adorar essa conversa, porque como eu estava te falando antes, assim, dessa amiga minha que estudou com seus mapas também e que te adora. E aí, assim, vocês são da mesma categoria de pessoas fofinhas. Não, tô doida para entrevistar ela também, depois eu vou pegar o contato. Sim, claro. Tem vários outros, posso ir te passando.
Pode ir passando. Engraçadinha, aí conheci muita gente nesse caminho. Olha, não, coisa boa. A gente sempre está procurando os aprovados. Eu comecei recentemente a fazer aquela busca, tipo, cruzando tabela, né? Tentando encontrar as pessoas. Mas acaba que a pessoa, na hora de comprar o mapa mental, tem que pôr exatamente o nome como vai estar na lista, senão eu não pego. Então acaba que eu pego menos do que realmente tenho alunos aprovados, assim, para eu conseguir entrar em contato. Mas é sempre muito bom conhecer as histórias, conversar com vocês, fico muito feliz. E aproveitando, né, quem estiver assistindo aí, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também para acompanhar outras entrevistas, outros vídeos de conteúdo, se quiser aprender um pouquinho também sobre a preparação para concurso, né? Tem muito vídeo aqui no canal que eu acho que ajuda, né, a dar um start nessa jornada. E Momento Merchan, quem quiser conhecer também os mapas da Lu, vou deixar na descrição aqui uma amostra gratuita para você baixar, experimentar, ver se funciona para você. E vai ser um prazer te ter aqui no meu time também. Paty, muito obrigada. Oi. Eu vou falar mais uma coisinha. Eu assinei para minha filha mais velha, que é a concurseira. É o quê? Eu assinei, estudei. Uhum. Ah, eu estudei? Mais velha, que é a concurseira. Ai, gente, eu tenho certeza que ela vai gostar. Ela tá gostando? Já começou a usar? Então, eu não sei exatamente. Ela não tá podendo estudar tanto quanto ela gostaria, porque eu vou ser vovó. Ai, meu Deus. Tá grávida, vai nascer início de julho, o neném. Então, assim, tá mais devagarzinho, né? Agora, mas eu vou ver lá amanhã. Me conta. Eu tenho certeza que vai ajudar. Eu acho que principalmente quem tem menos tempo tem que otimizar ainda mais assim, a organização, toda essa parte assim. Eu espero que ajude. Muito obrigada mais uma vez pela confiança, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, Paty. Tchau, gente. Tchauzinho.